Então, eu tenho muito orgulho em trazer para esse palco do Brasil Influencer uma ferinha com vocês, Mini Mazeto. Mas eu quero muita força, gente, pelo amor de Deus, estão gravando. Então vamos lá. E aí? Antes de começar, eu queria que eles passassem um vídeo aqui pra vocês, só pra gente cantar. Então pode passar aí, produção. Onde ela pensa que vai chegar com esses vídeos da internet? Nem tem iPhone, olha o lugar onde ela mora, essas roupas que ela usa. Ela pensa que ser blogueirinha vai levar ela pra algum lugar. Tenho 23 anos, sou casada com o Rick, tenho um menininho de 4 aninhos, sou mãe já e trabalho como influenciadora digital e sou gestora da B2C. Mas antes de contar a minha história, eu queria chamar uma pessoa muito especial que esteve comigo o tempo todo do meu lado, não só do meu lado, como também 9 meses junto comigo dentro da barriga da minha mãe. Então, pode entrar, Nayara Mazeto! Tenho 23 anos, sou gestora da B2C, sou influenciadora, sou casada com o cara mais incrível, maravilhoso, Rodrigo, meu companheiro. Ai, irmão, maravilhoso! Te amo, amor! Bom, galera, eu vou começar contando a nossa história. Desde muito pequenas, a gente tem uma condição... Na verdade, eu acho que eu nunca contei isso pra vocês, mas meus pais já chegaram a ter uma condição financeira muito boa. Eles eram considerados ricos, mas eles perderam tudo. Então, a gente teve uma infância muito difícil, eu e a Nayara. Meus pais têm 7 filhos, pra quem não sabe. E a gente passou por muitas condições precárias, enfim. E meu pai nunca deixou de sonhar em investir no nosso futuro, sabe? Então ele sempre foi muito sonhador que a gente pudesse fazer uma faculdade, enfim. Pra vocês terem uma noção, a gente gostava muito de pizza, só que a gente podia comer só uma vez no ano. Era igual Natal, no Panetone, né? A gente só come uma vez no ano. Qual que era a nossa pizza favorita? Frango catupiry. E uma coisa que marcou muito a nossa infância foi quando nós éramos muito pequenas e nosso irmão Juliano, ele falou pra gente fazer um ninho da Páscoa, na época da Páscoa, galera, falou pra gente montar um ninho a gente pegou bacia, pegou palha pra fazer um ninho mesmo, que o coelhinho ia lá botar o ovo. Nossa, a gente ficou tão encantada com aquilo e a gente criou o ninho, foi dormir, acordou no outro dia o ovo tava lá. Gente, meus olhos brilharam, eu fiquei tão encantada. E eu fiquei tão emocionada que eu fiquei fazendo um ninho por um mês seguido. Pra ver se o coelho ia voltar. E ele nunca mais voltou, mesmo depois de casada. Volta aqui na nossa infância, galera. O nosso pai, como eu falei, ele queria sempre investir no nosso futuro. Então, ele colocou, com muita dificuldade, eu consegui colocar um computador lá dentro de casa, com a internet no sítio. E eu, ao invés de estudar, fui assistir YouTube. Porque eu me inspirei muito no YouTube e ali cresceu um sonho dentro de mim, que era ser famosa.
Eu queria muito ser famosa, reconhecida na internet, que as pessoas parassem pra tirar foto comigo. Esse era o meu sonho. E eu já fui estudar, né, gente? Porque é assim... Porque eu via futuro nos estudos. Porque a realidade era outra. Então, eu pensava mais, tipo assim, eu vou estudar, fazer faculdade, para um dia conquistar minha casa, meu carro. Ficou muito difícil, porque o ser aqui foi inventado de casal de 16 anos. E conciliar estudo com casamento foi cada vez mais difícil, gente. E o máximo que eu poderia, assim, conquistar era fazer a faculdade, tentando passar algum concurso. Só que foi muito distante isso pra mim, foi ficando cada vez mais difícil mesmo. E já eu, né, pra não ficar pra trás, fui lá e casei com o irmão do marido da minha irmã. Gente. Só que eu casei muito nova também, aos 17 anos. Não tínhamos condição financeira, estrutura financeira nenhuma. Não tive festa de casamento, que eu sei que é o sonho de muitas meninas. Pra vocês terem uma noção, eu fiquei 1 ano sem geladeira dentro de casa. E eu só consegui comprar os meus móveis porque eu emprestei o cartão do meu irmão Juliano, que inclusive está aqui na plateia. Ele parcelou para mim 10 vezes o cartão dele. A época mais difícil foi quando eu e a Mi fomos a primeira vez que a gente se separou, por conta que meu marido saiu do emprego e a gente teve para Curitiba. A gente foi trabalhar numa sorveteria de um amigo nosso. Só que, gente, nada é flores, né? Lá foi muito difícil, a gente não conseguiu conquistar nada também. E logo veio a pandemia, onde fechou todos os comércios mesmo. E a gente não tinha onde ficar. A gente teve que voltar pro sítio dos meus pais, morar junto com a casa da minha mãe e viver só do seguro. Já a gente tentou mexer com o bicho da seda. Quem lembra do bicho da seda? Mas não deu certo não, gente. Meu marido teve que entrar numa fábrica de compensar, trabalhar de madrugada. E nesse momento eu me senti muito sozinha. E eu tinha um sonho que era ser mãe. Então eu vi a oportunidade, né, de ter um filho. E realizei esse sonho. Tive o Heitorzinho. E surgiu a ideia de começar a gravar vídeos para guardar momentos de lembrança, sabe? E com isso, aos poucos, eu fui crescendo, sem pretensão nenhuma de trabalhar com a internet. E quando eu me vi, eu estava começando a dar os primeiros passos do meu sonho, que era ser famosa. E aí foi aonde a minha gestora Marla me chamou para entrar na Ibera. E eu entrei no projeto. Só que eu demorei 8 meses para crescer no projeto. Foi bem difícil no começo, eu ficava muito frustrada, sabe? E, na verdade, eu ganhava R$200 por mês, eu lembro. Só que esses R$200 pra mim fazia muita diferença, porque pelo menos eu podia pagar a fralda do meu filho, ajudar meu marido, sabe? E depois de 8 meses, eu tirei meu primeiro salário, que foi R$1.200, eu esqueço até hoje. Fiquei tão feliz, gente, porque pra mim, aquilo ali era... Eu consegui meu próprio dinheiro, sabe? Com algo que eu tava gostando muito, que era... ser famosa, mexer com a internet. E eu falei, meu Deus, eu tô quase ganhando mais que o meu marido. E no outro mês aquilo ali dobrou em menos de 1 ano. Meu marido saiu do emprego dele para trabalhar junto comigo. A gente conquistou a nossa casa. Inclusive, vou pedir para eles passar um vídeo aí, bem rapidinho, gente, é 1 segundinho só. Pessoal, morando no sítio, comecei a investir na internet. Eu tinha 70 mil seguidores e a Mi, ela chamou para trabalhar junto com ela com a B2C. Gente, eu me dediquei tanto, eu me esforcei, falei, cara, eu quero muito isso, porque eu vi a transformação da vida dela. Eu me esforcei tanto, no meu primeiro mês trabalhando com a B2C, eu tirei R$8.000 de comissão. Então, aquilo ali foi... Em menos de 1 ano, eu imobiliei a casa que eu queria imobiliar, eu conquistei meu carro zero. Foi algo tão incrível mesmo, gente, a transformação, sabe? Isso tudo foi uma porta que Deus abriu na nossa vida e não vem transformando só a minha vida, como também a da minha família. Hoje, são mais de 10 pessoas da minha família que trabalham com a B2C e estão realizando sonhos.
E sabe aquele coelhinho da Páscoa, pessoal, que não trouxe os ovinhos? Bom, hoje ele dá ovos para a família toda. Ibera Paris, todos os anos, vai entrar com uma meta que vocês devem ter visto lá fora no stand da B2C, uma meta que tem o nome Metas que te levam para o mundo. Quem é que gostaria de viajar países e conhecer todos os continentes da Terra? Quem é que gostaria de gravar conteúdo nos principais mercados da beleza no mundo? Gente, é isso que esse plano ele possibilita. Então, a partir de R$250 mil de comissão, você já recebe essa placa da premiação, que é essa placa aqui, olha. É um quadro. Esse quadro, ele tem cada continente destacado, solto, e você recebe o quadro e a placa que você vai completar esse quadro de acordo com seus números sacados na plataforma. O mesmo prêmio que ultrapassou a barreira dos 250, dos 500 e do milhão. Mili Mazeto! Vai lá, gata! Nai Mazeto! E elas vão receber aqui simbolicamente esse quadro que simboliza o crescimento e o avanço delas na plataforma. Mas essas meninas são as Top Sellers 2022. Algumas meninas desbloquearam 3 viagens, outras 2 e outra 1. Mas não é o que a viagem simboliza, mas é o que o nosso esforço, o que a nossa dedicação simboliza. Como eu falei com vocês desde o início do evento, a dedicação traz resultados. E as meninas são provas vivas desse resultado e da dedicação. Quem nos próximos meses vai levar a placa dos 100 mil e visitar a Ibera lá no Espírito Santo? Então, gente, é uma questão de dedicação. E eu não quero ser chato, mas eu quero ter certeza que vocês entenderam. O meu resultado só depende